essa taxa básica de juros nesse patamar de 13,75 ao ano é algo que dificulta o crescimento do país, isso é muito evidente, eu acho que é reconhecido por todos. Nós estamos num esforço muito grande de buscar estabilidade política, estabilidade institucional, responsabilidade fiscal, agora com o encaminhamento de um projeto de lei complementar que define um novo plano fiscal, um novo arcabouço fiscal para o Brasil, a discussão e a evolução da reforma tributária, projetos sustentáveis de arrecadação. Então, nós estamos buscando criar um ambiente, estamos conseguindo criar um ambiente de contenção da inflação, de valorização da nossa moeda e precisamos, evidentemente, no Brasil, de uma redução de juros para poder fazer com que o setor produtivo possa gerar oportunidade, gerar empregos e haver o crescimento econômico. Eu considero que esse é um sentimento, não é só advindo da fala do presidente da República ou do governo federal. Isso é um sentimento do setor produtivo, dos empresários, das pequenas e médias empresas, de quem sobrevive do crédito para poder alavancar os seus negócios, e é um sentimento do Congresso Nacional. Então, o que eu busquei fazer foi externar o que é um sentimento, especialmente do Senado, com os senadores com os quais eu tenho conversado, todos desejam esse gesto da redução, obviamente, gradativa da taxa de juros. Nós sabemos que nós temos o maior juro real do mundo já há algum tempo, né? E essa é uma realidade, infelizmente, que se apresenta ao Brasil em razão de várias circunstâncias. Agora, a redução gradativa, sustentável, é algo também que se impõe. Então, foi esse o meu desejo de externar junto a todos que participam desse evento, inclusive ao próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com quem tenho uma excelente relação, e ele, inclusive, é sabedor do meu esforço de manutenção da autonomia do Banco Central, inclusive quando foi judicializada a questão da constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Então, nós não estamos discutindo sobre a autonomia do Banco Central. A autonomia veio dentro desse viés de não se ter interferência política no Banco Central, mas ao mesmo tempo nós temos que ter um reconhecimento por parte do Banco Central do momento que nós temos e da necessidade que nós temos de redução da taxa de juros. Obviamente nada que seja afrontoso, que seja exagerado, mas uma sinalização que seja positiva, para que tenhamos expectativa do setor produtivo de crescer a economia. Depois o senhor sentou lado a lado com o presidente do Banco Central. O senhor chegou a falar a sós com ele sobre esse assunto e qual foi a receptividade dele, se houve essa conversa? O presidente Roberto Campos Neto falará amanhã no evento e, naturalmente, já tivemos conversas privadas sobre isso. Recentemente, inclusive, ele me visitou na residência oficial do Senado. Por mais de 2 horas conversamos a respeito de vários temas nacionais, mas, sobretudo, dessa questão dos juros. Ele tem todas as bases dos últimos anos relativamente a isso, do que é a necessidade desses últimos tempos da manutenção dessa taxa, mas eu quero acreditar que o desejo do presidente do Banco Central, até pela responsabilidade que tem com o país e com o crescimento da nossa economia, o desejo dele também seja da redução. E o que eu busquei foi fazer um apelo a ele, que ele, como autoridade maior do Banco Central, possa conduzir esse processo de uma redução sustentável, equilibrada, responsável da taxa de juros. Então, é um diálogo sempre muito franco, sempre muito equilibrado, mas que é necessário se ter. Nós precisamos reduzir a taxa de juros, é esse apelo que o Senado faz ao Banco Central. E, inclusive, no dia 27 próximo, nós teremos uma sessão de debate no plenário do Senado Federal, com a participação de senadores, com a participação do ministro da Fazenda, da ministra do Planejamento, Simone Tebet, de economistas, de representantes do setor produtivo, da CNC, da CNI, da CNT, da Fiesp, justamente discutindo isso. Nós precisamos encontrar, não é possível que não encontremos, os caminhos da redução da taxa básica de juros. O senhor acha que esse debate pode, de alguma maneira, ameaçar a própria instituição da autonomia do Banco Central? O senhor falou no seu pronunciamento que a autonomia foi pensada para evitar que o Banco Central seja submetido a pressões políticas, mas que isso também não pode significar que não ouça os clamores da sociedade e tudo mais. O senhor acha que pode haver algum tipo de ameaça à própria independência do Banco Central? O que eu disse é que, assim como acontece com as agências reguladoras, que têm a sua autonomia, os seus componentes têm mandatos, né, e isso é muito positivo, né, e eu sou um defensor, inclusive, da manutenção do status quo das agências reguladoras contra iniciativas que visem buscar interferência política nelas. Isso também se aplica ao Banco Central. A partir do momento que nós votamos uma lei que foi originada do Senado Federal, que nós lutamos por aprovação na época, inclusive da presidência do Davi Alcolumbre,
e depois nós buscamos garantir no Supremo Tribunal Federal a sua vigência. A nossa intenção justamente era permitir um Banco Central independente, autônomo de interferências políticas de governos de ocasião ou de momentos políticos específicos. Mas, ao mesmo tempo, o Banco Central tem que ter um olhar sobre as necessidades do país. Não só aquilo que pontua um novo governo, que tem a sua linha e o seu trabalho já estabelecidos, o Conselho Monetário Nacional, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, todos estão uníssonos nesse intuito e nessa sustentabilidade da possibilidade da redução da taxa básica de juros. É um apelo do setor produtivo, é um apelo das confederações, das federações, dos comerciantes e é um apelo da política, do Senado Federal. Evidente que nós não queremos fazer algo que seja de atropelo, que seja sem fundamentos técnicos, mas nós compreendemos que além da base empírica da experiências anteriores, além da base técnica, há um componente de sensibilidade política. Nós precisamos crescer a economia e não se cresce a economia com taxa de 13,75. E se nós formos aguardar acabar com os ruídos da política e com essas marolas da política que existem, nós não podemos atrelar uma solução de juros a isso, até porque ruídos na política nós já estamos acostumados a tê-los ao longo dos últimos tempos de maneira muito substancial, inclusive num governo anterior que tinha muito ruído político também, que tinha taxa de 2. Então, esses ruídos continuarão. O que nós temos que apartar a agenda dos ruídos e das polêmicas com a agenda de Brasil. Essa agenda de Brasil envolve a contenção da inflação, a estabilização da nossa moeda e a redução da taxa de juros para que a gente possa ter o crescimento econômico. Presidente, o IPCA de março veio abaixo do esperado. O senhor acha que já na próxima reunião do Copom existe a possibilidade de reduzir a taxa de juros? Olha, o componente dessa questão do IPCA e da inflação, o encaminhamento do arcabouço fiscal e da afirmação pelos presidentes das casas, seja o presidente Arthur Lira, seja o meu pronunciamento de que nós votaremos e aprovaremos o arcabouço fiscal para o Brasil, a evolução da discussão da reforma tributária, a busca de elementos que possam significar arrecadação sustentável no Brasil sem criação de novos impostos, com aumento de base de cálculo de fatos geradores. Então nós temos uma boa perspectiva e bons horizontes para o Brasil. Nós temos que cuidar muito das nossas relações internacionais, o papel do presidente da República de conduzir a liderança dessa representação do Brasil junto à comunidade internacional, aos Estados Unidos, aos países da Europa, aos países da Ásia, do Oriente Médio, é fundamental porque há um excesso de liquidez no mundo que pode ser alocado no Brasil. Então, tudo isso é um ambiente muito favorável para que a gente tenha, por parte do Copom, a acessibilidade política de que nós vivemos um momento em que se permite uma redução, e eu não quero aqui arriscar qual seria o percentual da redução, mas nada drástico também, de passar de 13,75 para 11 ou para 12, nada disso. São sinalizações que, gradativas ao longo do tempo, reunião por reunião, podem significar um proveito para as perspectivas do Brasil de crescimento e, evidentemente, monitorando a inflação, havendo algum tipo de dificuldade ao se reduzir a taxa de juros, ter algum reflexo na inflação com uma tendência muito de alta, nada impede que haja também o restabelecimento da taxa Selic. Mas nós temos que arriscar a ter uma oportunidade de crescimento, dentro de um limite de razoabilidade, de prudência e de cautela. Eu acho que é plenamente possível fazer isso. Acredito que o presidente do Banco Central vai ter também essa percepção e todos nós juntos contribuímos para esse crescimento econômico.